Então, meus amigos, estamos de volta e agora para falar de quem? Dos anelídeos. Então vamos, ó. Vou sempre, quando eu estiver começando, eu vou recapitular algumas coisas, né? Poríferos não formam tecido parazoário, tá certo? Algumas células com funções específicas, coanócitos, porócitos, pinacócitos, amebócitos, asqueócitos, certo? Depois, quinidários ou celenterados. Primeiro a ter sistema digestório incompleto, boca, mas não tem ânus, né? Sistema nervoso difuso, simetria radial, lembra? Os corais, as medusas, as hidras, células urticantes, é isso? Depois, os platelmintos, tá? Planária, tênia, xistosoma, né? Apresenta o processo de encefalização, sistema excretor com células flamas, solenócitos. Esses todos aí, tirando os poríferos, são acelomados, tá? E chegamos nos nematelmintos, nosso último assunto, né, até agora, anterior, que são pseudocelomados. E daqui para frente, todos que a gente vai falar vão ser celomados com sistema digestório completo, tá certo? E eles pertencem a um grupo, todos até aqui, que eu já falei, há um grupo chamado de protostômios ou protostomados. São animais cujo blastóporo, aquele orifício da blástula, vai originar primeiro a boca e depois vai originar o ânus. Então, por exemplo, os nematelmintos têm sistema digestório completo. O blastóporo originou o que nele? Primeiro a boca, depois o ânus. Os anelídeos também. Então, daqui para frente, todos são protostômios e celomados. Tá certo? Com simetria bilateral, tá? E triblásticos, tá? Porque tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Beleza, galera? Então, anelídeos são vermes de corpo cilíndrico segmentados. Lembra que os nematelmintos eram cilíndricos, mas não segmentados. E aqui são segmentados, daí o nome anelídeos, de anéis, tá? De metâmeros, tá? Então, anulus, anel, tá? Do latim, e eidos, forma. Tá? Então, vermes de simetria cilíndrico e de simetria bilateral, tá? Caracterizado pela segmentação ou metamerização, que são os anéis, tá? Que não tinha acontecido até agora ainda, só nas tênias. Nas tênias já tinha, mas não cilíndrico, era achatado. O corpo é segmentado, formado por uma sucessão de anéis, denominados de metâmeros, um separado do outro, tá? Vive na água doce, mar e terra úmida, certo? Compreende 3 classes principais. Qual foi o critério de classificação dos anelídeos? A quantidade de cerdas, tá? Tem uma classe que envolve anelídeos com poucas cerdas, outros com muitas cerdas e outros sem cerdas, tá? Com muitas cerdas, poliquetos. Com poucas cerdas, oligoquetos, e sem células, aquetos ou erudíneos, tá certo? Então, nós temos os oligoquetos. Oligo significa pouco, e quetos, cerdas, poucas cerdas. Exemplo, a minhoca, tá? Isso é uma classe desse filo anelídeo, do reino animal, tá? Do domínio eucária. Então, a minhoca, tá? Temos o poliqueto, muito, quetos, cerdas, vermes marinhos, nereides, tá? Por exemplo, tá? E os irudíneos ou aquetos, sem cerdas, as sanguessugas, tá? Aqui, ó. Então, esses 3 animais, eles todos pertencem a esse mesmo filo, o grupo maior anelídeo. A subdivisão do filo das classes. Subdivisão de classe, as ordens, depois a família, gênero e espécie, tá? Então, quando eu estou falando de oligoqueto, poliqueto, irudíneos, eu estou falando desse táxon, classe, que ele é abaixo do filo. Anelídeo é filo, que está abaixo do reino, tá? Tenham isso em mente, ok? Então, quais são as classes dos anelídeos? Oligoquetos, poliquetos e erudíneos. Qual é o critério de classificação nessas classes? A quantidade de cerdas,
Então, poliquetos, tá? Vermes marinhos, o corpo, todos eles têm o corpo nitidamente segmentado, alguns mais, outros menos, é visível, né? Onde se destaca cabeça, esse animal tem cabeça com olhos, palpos e tentáculos, tá? Cada segmento possui um par de parapódios, que são expansões laterais e articuladas, tá? Importante esses parapódios, aí vamos ver na frente. Como primitivas estruturas de locomoção, aparecem as numerosas cerdas, oquetos, tá? Cerdas, oquetos. Então, poliquetos, muitas cerdas, quetos, cerdas, tá? Eixo quitinoso implantado nos parapódios. Então, os parapódios também têm essa função de locomoção, tá? Não tem patas, parapódios. A nereis SP, ou seja, qualquer espécie de nereis, é um predador de hábito noturno, chega a atingir até 45 centímetros de comprimento. Olha aqui ela, aqui, ó. Então, aqui é a cabeça com olhos e os palpos, tá? Em cada, aqui é um segmento, outro segmento, outro segmento. Em cada segmento, um par de parapódios. Um do lado direito, um do lado esquerdo, aqui um de cada lado, formando um par, tá? E aqui tem as cerdas, muitas cerdas, poli, que servem para ele se locomover, tá? Muito bem. A eunice gigante chega até 3 metros de comprimento. Os chamados tubículas, vivem no interior de tubos que eles constroem, aglutinando grãos de areia em torno do corpo. Então, eles fazem assim, tipo um chifre de um boi, eles fazem de areia e eles vivem lá dentro, tá? Outros vivem em buracos que cavam na areia de praia ou em zonas profundas. Os tubículas são animais filtradores, fazem as águas passar por eles e retêm as partículas alimentares. Tipo as esponjas fazem também. Os moluscos também, a ostra, né? São filtradores. Aqui, ó. Esse tubo aqui, ó, é de areia. Ele construiu e ele vive aqui dentro. Tipo a casinha dele, né? Oligoquetos. Oligo significa pouco, quetos, cerdas, tá? Quitinosas. É a classe das minhocas. Então, as minhocas são oligoquetos. Oligoqueto é a classe dela, tá? Anelídeo é o filo, presta bem atenção nisso. Animais de corpo segmentado, sem cabeça e sem parapódios, aquelas expansões, tá? Além de poucas cerdas, poucos quetos, oligoquetos. Tamanho médio de 15, chegando a algumas minhocas gigantes a mais de metro. Minhoco-sul, minhoca americana, tá? O minhoco-sul, ele chega a atingir até 2 metros de comprimento. É uma espécie de minhoca, tá? São os animais sexualmente adultos, enquanto na região anterior o clitelo, que é uma parte mais espessa, né? Espessamento mucoso, que serve para unir os dois animais na cópula, que forma o casulo protetor dos ovos. A minhoca, ela é hermafrodita, ela é monóica. Mais ou menos o caso dela é parecido com o da planária. Num certo momento, elas são todas masculinas, todas produzem espermatozoide, elas trocam espermatozoides, e esse espermatozoide que ela recebe do outro vai fecundar os óvulos dela. Então, a fecundação é cruzada, tá? Então, ela não faz autofecundação. Uma minhoca sozinha não se reproduz. Então, aqui, ó, a minhoca fazendo amor aqui. 2 minhocas se conhecem, aí se apaixonam e vão constituir família. Aí uma vai ficar com a cabeça para um lado e a outra para a cabeça do outro, tá? E nisso elas vão fazer os espermatozoides de uma vão ser, aqui a abertura masculina, tá? Aqui é o clitelo, a região mais espessa, tá? Esse de aqui vai injetar espermatozoide nessa bolsa aqui, a espermateca, tá? E ele, por sua vez, vai injetar o espermatozoide dele nessa aqui que está aqui para cima.
Depois se separa. Ela leva o espermatozoide dele e ele leva, esse aqui leva o espermatozoide da outra aqui. Lá na frente, eles vão produzir óvulos. Esses óvulos vão ser levados ao encontro desse espermatozoide, vai ser fecundado para originar um casulo que vai originar novas minhoquinhas. Tá certo? Então, ó, a capacidade de regeneração é elevada. Quando o animal é acidentado, ele pode regenerar a parte que ele perdeu. As minhocas são animais subterrâneos, de grande importância na agricultura, são os arados do planeta, são as minhocas, né? Elas melhoram a aeração do solo, produzem humus, né? Solo que tem minhoca é solo fértil, né? São animais subterrâneos, vivendo em solo úmido, rico em humus. Humus é o resultado da digestão da minhoca, tá? Muito importante para a agricultura, sendo pouco encontrado em solo ácido ou arenoso. Tem que ter matéria orgânica para ela digerir e produzir esse humus, tá? Vive no interior de galerias que escavam perfurando o solo, ingerindo terra. Ela não come terra, ela ingere terra porque ela precisa dos grãos de areia para triturar os detritos que ela come. São matéria orgânica em decomposição, já que ela tem moela. O conteúdo intestinal apresenta terra úmida e resíduos vegetais usados na alimentação. Então, presta atenção. O que a minhoca come? Aí o aluno responde, terra. Não, não come terra. Terra não é alimento. A terra vai ajudar na digestão do detrito orgânico, pedacinho de folha, resto de insetos, essas coisas que ela come, tá? Esses animais exercem importante papel na agricultura, como eu disse para vocês, arejando o solo, através da galeria, distribuindo fragmentos de vegetais que apodrecem no solo, fertilizando o solo, além do próprio humus. Olha aqui, ó. Então, isso aqui é o humus, a compostagem com minhoca, tá? Então, a matéria orgânica ela vai comer e ela vai defecar o humus, que é uma matéria orgânica rica em NPK, é alcalino, neutraliza a acidez do solo, faz muito benefício para a terra. Os irudíneos ou aquetos não possuem cerdas. Tá? Os irudíneos, vulgarmente chamados de sanguessuga, não apresentam cerdas, tentáculos ou parapódios. O corpo é dorso ventralmente achatado, duas ventosas, uma em cada extremidade do corpo. A ventosa anterior envolve a boca. Na boca apresenta 3 mandíbulas, na forma de serra semicircular, que ela vai usar para cortar o epiderme do hospedeiro para sugar o sangue. Fixando pela ventosa posterior, o animal distende o corpo ao máximo, prendendo a ventosa anterior e destacando a posterior, aproximando-se, fixando-se logo atrás da anterior, para ele se locomover, tipo medindo palmo. O processo vai se repetindo e o animal vai progredindo como uma lagarta mete palmo. Vive no mar, na água doce, em ambiente terrestre e úmido. Tá? São ectoparasitas, olha lá, ectoparasita. Parasita o indivíduo por fora, tá? Ecto, por fora. O que é um parasita? Um cara que precisa e prejudica o outro. E hematófago, o que ele rouba do indivíduo? Sangue. Tá? Aqui, a parte anterior da sanguessuga, olha aqui os metâmeros, né? A parte anterior, a boca, que está vendo aqui as 3 laminazinhas, tá? E é assim que ela se locomove. Ela fixa a parte posterior, distende, depois ela solta essa parte, fixa aqui nessa aqui, vai assim como se fosse um médio palmo. Tecido muscular, vocês estão observando que nesses 3 filos que nós estudamos, eles têm o músculo dermático, né, para os movimentos. Parede corpórea do anelídeo é formado pelo tubo músculo dermático, constituído da epiderme muscular, epiderme músculo, né? Formação da epiderme enquanto epitélio simples, até agora só teve epitélio simples, tá, gente? Tá? E cilíndrico, contendo células glandulares, produz muco, e sensoriais, para ter o ambiente, saber como é que o ambiente está. Recobrindo a epiderme, destaca-se a cutícula delgada, permeável, tá? E não quitinosa. Então, quer dizer, não precisa, porque ela não é parasita, a maioria, né? Não é um endoparasita. Não vai entrar em contato com enzimas do homem. Logo abaixo da epiderme aparecem 2 camadas musculares, a externa circular e a outra interna longitudinal. Tá? Então, uma faz esse percurso por fora e a outra vai da parte anterior à parte posterior para os movimentos. Então, aqui, ó. Aqui é a minhoca, apresentando aqui, ó, a boca. Acompanha aqui comigo, que eu vou já aproveitar para falar vários sistemas aqui, ó. A boca.
Aqui o gânglio cerebróide, que começou a se formar lá na planária, né? Olha aqui esse cordão aqui embaixo, ó, esse amarelinho aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui só é um cordão nervoso, tá? Um par para cada segmento, com exceção da cabeça aqui, que tem esses dois aqui. 2 em cima e 2 embaixo, abaixo do esôfago. Depois a gente vai ver isso aí, tá? Coração, tem 8 corações. A minhoca pode se apaixonar 8 vezes por 8 minhocos diferentes, que ela não está traindo, que é cada um para um, né? É tubiformes, tá? Que é o sistema circulatório fechado. Vai até lá atrás e volta pela parte dorsal e volta pela ventral, tá? Sistema digestório tem a boca, o esôfago, o papo. Tem a moela, gente. Minhoca tem moela. Por isso que eu falei da areia, para poder triturar o alimento aqui, tá? E depois o intestino, tá? Aqui é o clitelo, que serve para reprodução. Lá termina no ânus, sistema digestório completo com boca e ânus, tá? Tem o nefrídeo, aqui é a excreção, forma de nefrídeos, nós vamos ver isso aí, tá? Cordão nervoso já falei, coração já falei, cerebróide, esôfago, clitelo, tá. E aqui, tá? No intestino da minhoca aqui por dentro tem essa prega aqui, ó, que aumenta a superfície para ela poder absorver melhor os nutrientes. Essa prega aqui é chamada de tiflossolis, tá? Serve para aumentar a superfície de contato para ela absorver os nutrientes. Tem o vaso dorsal, o sistema circulatório, e o ventral aqui, ó, tá? O que mais que tem? O músculo circular, aqui em volta dela todinho, o músculo circular, faz ela fazer esse movimento. E o músculo longitudinal, aqui logo mais internamente, que faz ela fazer esse movimento para frente e para trás aqui. A epiderme, por onde ela vai respirar, a respiração dela é cutânea, né? O que mais? Celoma, como eu disse para vocês, eles são os primeiros animais a ter um celoma, tá? Uma cavidade completamente revestida pela mesoderme, e cada anel desse é dividido pela divisão entre anéis, tá? E o nefrídeo, que é esse tubo aqui para eliminar as excretas, ok? Então já adiantei uma série de características aí dos anelídeos. A digestão, como eu disse, ele é completo, com boca e ânus. Retilíneo, compreende boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. Tá? Olha, observe que já tem o tal hepatopâncreas, ela tem. Tá? A minhoca, logo após o esôfago, aparece 2 dilatações, o papo e a moela. Que outro animal tem isso? Por exemplo, as aves, né? O alimento formado por partículas de terra e resíduos vegetais, na realidade o alimento é o resíduo vegetal. É armazenado no papo, estômago químico, e triturado na moela, que é o estômago mecânico, tá? A moela é bastante reforçada, muscular, para triturar o alimento, usando a areiazinha para poder fazer isso. Então, ó, boca, sistema digestório, boca, faringe. Esôfago, depois do esôfago, primeiro o papo, depois a moela. E aí vem o intestino, tá? E o ânus. Lembrando que internamente esse intestino tem aquela prega chamada como tiflossolis, tá? A circulação é fechada. O que significa isso? O sangue não abandona o vaso sanguíneo, tá? Sua organização mais típica consta de 2 vasos longitudinais, o dorsal, no qual o sangue circula no sentido anterior, vem de trás para frente no dorsal, e o ventral, que o sangue flui do anterior da cabeça, não tem cabeça, né, da parte da boca para a parte do ânus. Em cada segmento, os vasos dorsais são interligados por outros transversais que rodeiam o tubo do intestino, formando uma rede de capilares. O sangue é impulsionado por corações de vaso dorsal, ou então por vasos laterais e anteriores, maior calibre. Então não é um coração igual o coração de vertebrado, tá, gente? Coração é porque ele bombeia sangue para o corpo, mas é um vaso mais calibroso, mais forte. O sangue é constituído de plasma, que contém amebócitos livres e hemoglobina dissolvida. Não existe hemácia, tá? Então, o pigmento que vai transportar o oxigênio está dissolvido no plasma. Então, aqui, ó, os corações, tá? Que são vasos mais calibrosos,
o vaso dorsal, o vaso ventral, interligados por essa rede de capilares. Tá? Sistema circulatório fechado, não tem hemácia, mas tem o pigmento vermelho, para transporte de oxigênio. A respiração é cutânea, como eu disse para vocês, mas nos aquáticos a respiração é branquial. Tá? Através da intensa vascularização, aquela rede de canais que eu falei para vocês, abaixo da epiderme. As brânquias mais primitivas são representadas nos parapódios, lá dos poliquetos. Expansões laterais do corpo intensamente vascularizada. Tá? Brânquia ramificada e arborescente, parecendo uma árvore, né, um ramo de uma árvore, são comuns em anelídeos marinhos que vivem em tubos, os tubículas que eu mostrei para vocês. Então aqui, ó, a minhoca vai fazer a respiração dela trocando diretamente com o meio, intermeado pela pele. Por isso que a gente chama de cutânea. Tá? O gás carbônico vai sair do corpo da minhoca para o meio e o oxigênio do meio, né, no caso do solo, vai entrar por difusão no corpo da minhoca. Tá? Respiração cutânea. Lá nos poliquetos, aqui é o parapódio, ó. Tá? Aqui é um segmento, aqui é outro segmento, metâmero. E aqui é o parapódio, e esses por aqui que ela respira, ó, são brânquias primitivas. Ok? A excreção, novidade, né? A gente só falou de excreção aqui, de a estrutura um pouco mais organizada, lá nos plateumintos, nas células flamas ou solenócitos. Aqui vai ter os nefrídeos, tá? Sistema excretor constituído por umas estruturas denominadas de nefrídeos. Marca isso aí, ó. Néfrons. Tem a ver com excreção, tá? Cada metâmero corresponde a um par de nefrídeo. Em cada anel na minhoca tem um par de nefrídeo. E esses nefrídeos são constituídos principalmente por três partes: o nefróstoma, o nefroducto, o ducto, e o nefrodióporo. Então, o poro do nefrídeo, o ducto do nefrídeo, tá? E aqui por onde ele vai coletar as excretas do celoma da minhoca. Então, aqui, ó. Aqui é a minhoca, aqui é um anel. O nefrídeo, ele começa no anel, mas o nefróstoma, a abertura dele para o meio interno, ele começa no anel anterior. Aí ele vem aqui, olha, ele é envolvido pela rede de capilares, que ele vai tirar os catabólitos, né, do metabolismo da minhoca, e ele desemboca aqui, ó, aqui é o nefrídeo como um todo, né, essa alça aqui, tá? Aqui os capilares sanguíneos, e aqui é o nefridiósporo, que é o poro do nefrídeo, que é por onde a minhoca vai excretar. Tipo o xixi dela vai sair aqui por cada anel tem dois desse aqui, um par, tá? O sistema nervoso é ganglionar, tá? O sistema nervoso ganglionar ventral já apareceu lá nos plateumintos, tá? Nos nemateumintos é que tem um cordão em cima dorsal e outro ventral. É um sistema nervoso ganglionar ventral. Tem 2 gânglios cerebroides na parte anterior, tá? E 2 suprafaringianos. Então, são 4 gânglios que tem. Ligados através de anéis parafaringianos, que vão ligar esses 2 aqui. 2 anéis infrafaringianos, mais outros 2, 6, né? Dos quais partem a cadeia ganglionar ventral com um par de gânglios a cada segmento. Então, cada segmento tem um par de nefrídeos, um par de gânglios, tá? Com elementos sensoriais aparecem as papilas e tentáculos com funções táteis e gustativas, além de olhos para percepção luminosa. Então, aqui, olha, os gânglios cerebrais, esses aqui, cerebroides, cerebrais, tá? Os outros gânglios aqui embaixo, tá? E daqui vai sair esse cordão. Tá? Tem esses, um de lado, outro do outro, um do lado direito, outro do esquerdo, eles vão se conectar. E eles vão estar ligados por esse cordão longitudinal aqui. Tá? Então a gente diz que o sistema nervoso da minhoca é ganglionar e ventral. A reprodução. Os poliquetos são dioicos, sexo separado. Tá? Fecundação é externa, desenvolvimento é indireto. E a larva é do tipo trocófora. Tá? Os oligoquetos irudíneos são monóicos. Tá?
Isso aqui para os poliquetos, tá? Essa característica aqui, poliquetos. Já os oligoquetos hirudíneos são monóicos, são hermafroditas. A fecundação é interna e cruzada, o desenvolvimento é direto. Então, observe que tem um caso aqui para os poliquetos e outro para os oligoquetos. A capacidade de regeneração é relativamente elevada, já foi dito isso. Tá? Aqui, ó. Então, como eu já disse para vocês, as minhoquinhas vão ficar em posição invertida, tá? De tal maneira que o poro genital masculino de uma coincida com a espermateca da outra e vice-versa. E eles vão trocar espermatozoide. Essa de cima vai injetar espermatozoide nessas bolsas que ela vai guardar e a de baixo vai também injetar espermatozoide aqui na de cima. Aí os animais se separam e aqui vai formar o clitelo, aquela parte mais grossa, né? Que vai secretar um casulo. Isso fica externamente ao corpo da minhoca e ele se movimenta, tá? Ele vai pegar os óvulos que são eliminados dentro do casulo. Então esse clitelo está na região feminina, tá? E esse clitelo vai em direção à cabeça, a parte anterior da minhoca, levando esses óvulos. Quando chega nessa região onde está armazenado os espermatozoides que ela trocou com o outro, os espermatozoides abandonam essa bolsa e vêm fecundar os óvulos aqui dentro do casulo. Tá? E aí vai continuando. Os espermatozoides do parceiro são eliminados, ocorrendo a fecundação. Formação do casulo com os ovos fecundados, desliza para fora do corpo. Então, aqui é o casulo com 3, 4 minhoquinhas dentro. Tá? Aí, desse casulo aqui, vai abrir, vai liberar as minhoquinhas direto, que vão crescer, atingir a maturidade sexual para fechar o ciclo. Então, embora elas sejam hermafroditas, as minhocas, elas fazem fecundação cruzada. Tá certo? Para aumentar a variabilidade genética. Então, galera, é isso. Tá? Os anelídeos também muito cobrado em prova pelas características que eu citei para vocês, né? Já apresenta um sistema circulatório, apresenta o celoma, tá certo? E a importância principalmente da minhoca para o ambiente, para o meio ambiente, para a agricultura, fertilizando o solo, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade, né, na escala evolutiva e sempre, galera, quando for estudar, faça da forma como eu estou dizendo para vocês. Vejam o que o filo que você está estudando, o que ele ganhou de aquisição evolutiva em relação ao filo anterior, tá? Então, isso a gente chama de zoologia comparada. Você vai comparando o filo anterior com o filo que você está estudando. Daqui a pouco você vai para mais um filo na frente, comparar o anelídeo com o próximo que vem. E você vai vendo na escala evolutiva como é que os animais foram evoluindo. Ok? Então, tchau, tchau. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!